Você já evitou alguma pessoa porque soube ou achava que sabia de alguma parte da história dela que não te agradava? Ou então você mesmo já estava em algum lugar que se sentiu evitado? Talvez por algo do seu passado, talvez por alguma coisa que te aconteceu, dos seus erros, das suas escolhas, ou simplesmente porque não se encaixava. Todos nós, em algum momento da vida, acabamos conhecendo a dor da rejeição. E é exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Eu me chamo Raíssa, do canal da Alma Lapidada, e hoje é o nosso dia 6 do devocional de 21 dias aprendendo com Jesus. E hoje o nosso tema é a mulher samaritana. E nós vamos descobrir que Jesus ultrapassa barreiras para encontrar o coração que ele quer curar e transformar. Nosso versículo-chave está lá em João 4,4 e diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. No nosso contexto histórico de hoje, nós vamos ver que Jesus estava deixando a Judéia e voltando para a Galiléia. E entre essas duas regiões havia Samaria. Embora o caminho por Samaria fosse mais curto, muitos judeus evitavam passar por lá e acabavam fazendo um trajeto mais longo. O motivo era um conflito que havia já há séculos. Os samaritanos eram descendentes da mistura entre israelitas e outros povos, após a conquista assíria do Reino do Norte. Isso lá em 722 a.C. Além disso, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, e não no Templo de Jerusalém. Por isso, eles eram vistos pelos judeus como um povo impuro e religiosamente errado. Era bem comum evitar qualquer contato com eles. Mas Jesus fez exatamente o contrário, e foi por isso que João escreveu: Era-lhe necessário passar por Samaria. Não porque não existe outro caminho, mas porque havia uma pessoa que precisava encontrá-lo. Ao chegar à cidade de Sicar, cansado já da viagem, Jesus senta-se junto ao poço de Jacó, por volta ali do meio-dia. Enquanto os discípulos saem para comprar comida, uma mulher chega para retirar água. E bem provavelmente naquele horário para evitar contato com outras pessoas. Ela carregava uma história bem difícil. 5 casamentos, um relacionamento fora do casamento, uma vida marcada por julgamentos. E naquele dia ela esperava encontrar apenas água, mas encontrou o Salvador. O que mais chama a atenção nessa história é que Jesus não espera que as pessoas estejam perfeitas e prontas para encontrar com Ele. Ele dá o primeiro passo em direção a essas pessoas. Ele se coloca à porta dessas pessoas. Jesus se coloca disponível para você e para mim. Pensa bem que enquanto todo mundo evitava aquela mulher, atravessava a rua para não encontrar com ela, Jesus atravessou uma região inteira para encontrá-la. E isso muda completamente a nossa forma de enxergar a Deus. Muitas pessoas vivem pensando: quando eu melhorar, eu vou procurar Jesus. Quando eu parar com esse vício, eu vou buscar a Deus. Quando a minha vida estiver organizada, eu vou servir a Jesus. Deixa só eu me estabilizar aqui, eu vou voltar para a igreja. Quando eu vencer esse pecado aqui, eu vou me aproximar. Mas Jesus fez o contrário. Ele encontrou a mulher antes da mudança, depois a transformou. E perceba que Jesus não começou falando dos erros dela, começou oferecendo água viva, porque Deus sabe que um coração satisfeito nele deixa de procurar satisfação onde não vai encontrar. Talvez você nunca tenha tido 5 maridos, mas talvez você tenha procurado preencher sua alma com outras coisas, na aprovação das pessoas, no sucesso, no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, no dinheiro. Todos nós temos poços onde tentamos matar a sede que só Jesus pode saciar. E Jesus continua fazendo a mesma pergunta hoje para mim e para você. Você quer receber a água que realmente satisfaz? Em quantos lugares, em quantas situações, com quantas pessoas você já tentou matar a sede que você só mataria em Deus? E o que essa lição de hoje nos ensina? Nós aprendemos que Jesus nunca permite que preconceitos definam quem merece o seu amor. Aprendemos que Deus conhece toda a nossa história e mesmo assim Ele nos ama. Aprendemos que Cristo sempre toma a iniciativa de nos encontrar. Aprendemos que uma verdadeira transformação começa num relacionamento com Cristo, não em uma lista de regras.
Aprendemos que não precisamos ser perfeitos para estar na presença de Deus, para buscá-lo. E aprendemos que só Ele pode saciar a sede mais profunda da nossa alma. Hoje eu quero deixar um convite. Faça essa reflexão. Qual tem sido o seu poço? Onde você tem buscado satisfação quando seu coração está vazio? Talvez seja um reconhecimento, talvez seja um relacionamento, talvez o excesso de trabalho, talvez o excesso de controle, talvez a necessidade de agradar todo mundo. Agora se faça outra pergunta com honestidade. Tenho buscado essas coisas mais do que eu tenho buscado Jesus? A mulher saiu daquele poço deixando seu cântaro para trás. Sabe o que isso significa? Que quem encontra a verdadeira fonte não depende mais dos antigos recipientes. E talvez hoje seja exatamente o convite que Deus tem feito para você, deixar para trás aquilo que vem ocupando o lugar dele na sua vida. Vamos orar? Jesus, obrigada porque o Senhor nunca desistiu de mim. Mesmo conhecendo toda a minha história, escolheu vir ao meu encontro. Perdoa-me pelas vezes que procurei em pessoas, em trabalho, em conquistas e em circunstâncias aquilo que somente o Senhor pode me oferecer. Ensina-me, Jesus, a beber da tua água viva todos os dias e encontrar em ti a satisfação verdadeira da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Você já começou algo pela fé e no meio do caminho pensou em desistir? Amanhã vamos aprender com Pedro que Jesus não abandona aqueles que o chamam em meio à tempestade. Te espero amanhã.